Aprendemos as bem-aventuranças. E o que mais nós aprendemos em seguida? Qual foi a sequência da aula? Nossa relação com Deus. Nessa relação com Deus, o que foi que nós aprendemos? Sal e luz, né, irmão? Sal e luz da terra, que nós somos. Somos sal e luz, né? E depois que nós aprendemos as bem-aventuranças, como ser feliz, né? Nós aprendemos também os nossos relacionamentos, né? Como que deve ser diante de Deus, diante da humanidade, sendo sal e luz da terra, do mundo. E depois, o que foi que mais Jesus veio explicar aí, veio nos orientar? Acorda, irmãos, acorda. Nem com a cola não tá indo. Olha lá, ele veio falar sobre a lei, né? Ele veio dizer que ele não veio para tirar a lei, mas ele veio para cumprir a lei, né? E nesse cumprir a lei, o que ele disse? Que sobre o não matar, né? O adultério, os juramentos, a vingança, né? Então Jesus veio cumprir a lei, ele explicou aqui que ele veio no cumprimento da lei. Nesse cumprimento da lei, o que ele falou com a gente aqui? Né? Sobre matar, né? Então matar não é só matar o corpo físico, né? Então a gente mata o nosso próximo de várias maneiras, as nossas atitudes, as nossas palavras, né? A gente destrói a vida das pessoas. Depois ele falou que do adultério, o que mais? Da vingança. Vamos lá, pessoal, abre a Bíblia aí. O adultério está junto aqui no divórcio, né? Vingança, Semara falou o quê? Amar os inimigos, os juramentos, né? Juramentos. Isso tudo são ensinamentos que Jesus trouxe para a nossa vida, né? De como que nós devemos... Lembrando, irmãos, que tudo isso que nós estudamos é voltado para o reino de Deus, é voltado para os cristãos já. Ele não estava falando com pessoas não crentes, ele estava falando com crentes, seguidores do Rei Jesus, pessoas comprometidas com o reino de Deus, né? E que deveriam... levar o reino de Deus à frente, fazermos o crescimento do reino, e isso acontece no coração de cada pessoa, né? O reino de Deus é implantado no coração de cada um. Esse é o foco de Jesus. Ele está explicando como é que nós vamos fazer isso ao longo da nossa vida aqui na terra. Depois ele veio aqui com a prática da justiça, né? O que nós tínhamos que ver aqui? Como que nós vamos orar, né? O procedimento certo de orar, de jejuar, de dar esmolas, né? Então aqui foi muito interessante quando nós estudamos nessa parte sobre a luz e as trevas, os olhos iluminados, né? Os tesouros dos céus. Que nós vimos as intenções do coração, né? Isso eu testemunhei bastante para os irmãos aqui. Que quando a gente vai fazer alguma coisa, aqui Jesus está falando desses itens, né? Do jejuar, do orar, do dar esmolas.
mas quando ele fala sobre a iluminação dos olhos, né? Sobre guardar os tesouros nos céus, sobre servirmos a dois senhores, né? A intenção do coração, né? Isso é uma coisa muito... Eu conversei com os irmãos aqui o quanto essa palavra foi para mim de reflexão, porque fazemos as coisas às vezes e eu me senti assim, né? Na necessidade de rever a minha vida e me perguntar por que é que eu faço as coisas, né? Por que é que nós fazemos, qual é a verdadeira intenção do nosso coração quando fazemos as coisas. Não só as coisas de Deus, qualquer coisa que fazemos, porque a Bíblia diz que tudo que fazemos, devemos fazer como a Deus fazendo, né? Em tudo dando graças. Então, o que vai no nosso coração, o que motiva a nossa vida a fazer o que nós fazemos no nosso dia a dia e na obra do Senhor, né? Então, ele ensinou aqui sobre os tesouros, né? Os tesouros, os dois senhores, né? O que mais? Isso, as preocupações da vida, muito importante, né, irmão? Vamos se preocupar com um dia de cada vez. Não pode se preocupar com o dia de amanhã, né? Que a nossa bateria não aguenta. A gente tem que se preocupar cada dia com as coisas daquele dia. Deus nos capacita para o dia, aquele dia que Ele preparou. Aquele dia Ele tem as suas atividades e quando nós acordamos, Deus nos capacitou para vencermos aquele dia. Se nós nos preocuparmos com o que vai vir lá no futuro, então nós não temos estrutura para conseguirmos passar por aquele dia, é onde vem as aflições da alma, onde a gente fica doente, fica apavorado, não pode. Por isso que o Pai Nosso, né, estudamos o Pai Nosso também, a oração do Pai Nosso, ele vai falar o quê? Senhor, dá-nos o pão nosso de cada dia. Não é só o pão de comer, né? Alimento físico, alimento da alma também. Senhor, nos dá a capacidade de seguirmos esse dia, nos darmos o sustento espiritual, nos darmos força, nos dá sabedoria, nos dá orientação para esse dia. E não se preocupe, aí depois ele vai dizer, e aí vocês não se preocupem então com o dia de amanhã. O dia de amanhã, ele pertence a Deus. Cada dia é o seu dia, né? Testemunhei para os irmãos aqui que eu terminei minhas 10 fisioterapias. E eu não pensei, irmãos, falo para os irmãos isso aqui, em nome do Senhor Jesus, eu não pensei na fisioterapia do dia seguinte. Eu só lembrava da fisioterapia na hora que eu acordava de manhã, eu falava, agora é a hora da fisioterapia. Na hora que eu saía de lá, eu não pensava mais nela, só lembrava dela na hora que o despertador tocava no outro dia. Porque eu já tinha pecado nessa parte, já tinha sofrido consequências, né? Eu trouxe esse testemunho para os irmãos. Então, o de cada dia, né? E depois o que mais? Oi? O julgamento, né, irmão? Aí o julgamento foi muito... Eu acho que essa aula foi muito proveitosa, né? Que a gente pensa no julgamento de uma maneira geral, né? Mas aí a gente viu que tem um julgamento assim, que às vezes a gente faz sem perceber, nosso automático, né? Igual o pastor falou, é aquele senso de justiça humano, né? De querer logo analisar as coisas e tirar conclusões, e às vezes a gente faz um julgamento que a gente nem percebe, né? A pessoa está fazendo alguma coisa, a gente já supõe que ela está mal intencionada, então você já julgou a intenção do coração daquele irmão, né? Ou quando alguém faz alguma coisa errada e a gente já pensa numa condenação para ela além do que ela merece, né? Então você julgou injustamente. Então nós vimos que essa questão do julgamento, ela envolve muita coisa além do ato de julgar o erro do irmão em si. Existem muitos pormenores na questão do julgamento, no nosso relacionamento, né? Sabemos para quem nós vamos evangelizar, né? Quem nós devemos evangelizar, não dar pérolas aos porcos, né? E aí Jesus falou assim, a gente não entregar nossas pérolas, né, aos cães, aos porcos.
E aí eu esqueci de fazer essa ligação, né? Mas se nós encontramos aquela pessoa que nós evangelizamos e nós vimos que não adianta, ela é uma pessoa que não quer saber do Senhor Jesus, ela escarnece, ela zomba do evangelho, né? Então não adianta falar com ela. Então Jesus fala, não fale mais com essas pessoas, porque vocês estão dando um bem mais precioso que eu dei para vocês, que é a palavra de Deus, e essas pessoas estão jogando isso fora, estão pisando em pérolas, são porcos destruindo coisas valiosas, né? Mas ele disse o que na sequência, né, que foi a aula seguinte. Então, já que não dá para evangelizar, vamos orar, né? E aí Jesus entra com a questão do orar, pedir e buscar, né? Então, se nós não podemos evangelizar, vamos orar por essas vidas, porque falar não resolve mais, não está sendo produtivo, e nós estamos pecando, jogando fora a palavra de Deus, deixando que zombem da palavra de Deus. Então nós vamos orar, né? Que foi a última aula. Vamos pedir, vamos buscar, vamos bater, e a palavra diz que essa é uma oração realmente de busca, né? E dentro do contexto dos 3 capítulos que nós estudamos, vamos buscar viver o reino de Deus, né? Porque tudo que nós estudamos aqui, irmãos, tem que ter na mente de cada um. Nós seguimos o Rei Jesus, né? E nós estamos trabalhando para vivermos de acordo com o reino de Deus. Isso é o que Jesus disse para nós todos esses domingos, né? Que nós temos que viver para o reino, para a construção do reino que acontece no coração de cada vida, né? Até chegarmos o dia de chegarmos no nosso reino mesmo. Aqui é uma preparação, mas ele tem que estar no nosso interior. E tudo que nós vamos fazer, tudo tem que ser para o crescimento do reino, né? Por isso que nós temos que orar muito, pedir, buscar, bater, insistir no Senhor para que a gente consiga pôr tudo isso em prática. Porque foi apertado, né, irmãos? Essas aulas foram todas muito apertadas. E a gente viu que são coisas que vão muito contra a nossa natureza pecaminosa e humana, né? Tudo que o Senhor Jesus falou aqui é completamente diferente do que nós pensamos na nossa própria carne e do que o mundo prega, as outras religiões pregam. Jesus veio com uma lógica totalmente diferente. Você vai ser rico, você vai ser feliz se você for pobre de espírito. Você vai ser feliz se você chorar. Você vai ser feliz se você tiver fome e sede. Então a lógica do Senhor Jesus, do reino de Deus, é muito diferente. Então nós precisamos muito pedir. Por isso que quando ele vai falar aqui da oração, que nós falamos no domingo passado, não é a oração de louvor, de adoração, que tem que ter, mas aqui ele está nos orientando a oração de petição. Porque para nós cumprirmos tudo que ele ensinou até aqui, não há outra maneira a não ser nos colocar diante do Senhor e pedir muito, e buscar muito, e bater na porta dele e falar: Senhor, eu não consigo, tá difícil, né? Mas a palavra diz que eu tenho que obedecer, e o Senhor me ajude, tem misericórdia de mim, eu preciso do meu sustento de cada dia, certo? E para a aula de hoje, as portas estreitas e a porta larga, né? Irmão, a gente quando pensa nas portas, a gente pensa que estamos falando de o crente está indo pela porta estreita, né? E o não crente está indo pela porta larga, né? Quem pega esse trecho aí, 13 e 14, os versículos 13 e 14, pode interpretar dessa maneira. Mas nós estamos estudando todo o contexto dessa aula que o Senhor Jesus está nos dando. Então, essa porta estreita e essa porta larga não é para as pessoas do mundo, para nós crentes. Essa agora, depois de tudo que nós aprendemos, agora é a hora de cada um sentar, pensar e decidir qual é a porta que você vai entrar. Em que porta nós vamos entrar? Em que porta eu e você vai entrar agora? A porta larga, ela é tranquila, ela é larga. Dá para você carregar um monte de maus costumes e más atitudes e coisas que você não precisa nem se preocupar. Ela é larga e você carrega o que você quer,
né? Você carrega o seu eu, a gente pode carregar os nossos pensamentos, as nossas opiniões, a nossa forma de viver. A porta larga, ela é bem à vontade, deixa você viver do jeito que você quer, né? E é bem tranquilo, você vai seguindo o fluxo, que até a Bíblia está dizendo aqui, que são muitos os que entram por ela. Já que todo mundo está indo, né? A igreja toda está indo, eu vou também. É a porta larga. Mas a porta estreita, que nós deveremos escolher, que é que vai levar na vida, é aquela porta onde nós vamos ter que deixar para trás tudo isso que Jesus ensinou para nós aqui, ó. Não passa, irmãos. Não passa vingança, não passa traição, não passa falta de amor, não passa os nossos maus pensamentos em que julgam o nosso próximo, né? Não passa as preocupações do nosso dia a dia, ela é apertadinha, tá? Então, e são poucos os que conseguem seguir por ela. Por quê? Porque nós já vimos que ela é apertada mesmo, ela é difícil da gente cumprir tudo isso que a gente aprendeu, né? Teríamos que ler e reler o Sermão do Monte todo dia de manhã, para conseguir ter na mente e não deixar se perder em algum momento pela porta larga. Então, muito importante nós entendermos isso, que agora é o momento que Jesus fala: olha, minha aula está terminando, eu ensinei tudo para vocês, o que é ser cristão, o que é ser um seguidor de Jesus, eu ensinei tudo para vocês, o que é servir o reino de Deus, o que é você carregar o reino de Deus no seu coração. Mas agora você vai ter que decidir. Nós vamos pela porta estreita e lá não vai passar tudo aquilo que você gostaria de carregar, que é seu. A porta larga, a estreita é. E a larga, se você quiser ir, pode ir também. Mas aí você vai ter que deixar para trás tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou para nós até agora e viver uma forma relaxadamente das coisas do Senhor. Entende, irmãos? Então, aqui o contexto de todo o Sermão do Monte não é para os não cristãos, é para nós cristãos. Cristãos que andam pela porta larga, né? Larga. Cristãos que andam pela porta larga. O texto aqui colocado, que Jesus está falando, de porta estreita e porta larga, é céu e inferno. O contexto aqui é esse. O que Jesus está dizendo é o seguinte: ou você vai escolher a porta para ir para o céu, tá? Que a porta são sinônimos. A porta estreita é sinônimo de reino de Deus, e a porta larga é sinônimo de inferno, né? Então você vai escolher a porta que você vai decidir entrar, né? Pelas atitudes suas do sermão, que foi ensinado no Sermão do Monte. O sinônimo aqui é reino de Deus e inferno. Sim, mas as atitudes não nos levam ao céu nem ao inferno, né? Então, as atitudes do Sermão do Monte, que o que nos leva ao céu e ao inferno é crer em Jesus Cristo, né? Então, essas... Quem crê em Cristo escolhe a porta estreita automaticamente. Escolhe, mas há os crentes que andam, que são aqueles que vão, quando nós somos julgados, tem o galardão, né? Temos o nosso galardão. E aquele que vai ser provado no fogo tem a palha, tem a prata, tem o cobre, tem o ouro, né? E o cristão que não caminhou pela porta estreita, cumprindo o que o Sermão do Monte nos ensinou, é isso que eu estou querendo dizer. Esse ele vai acabar conduzindo a própria vida para um caminho de destruição, não por um caminho de bênção. Né? Então, dentro do contexto que eu quero mostrar para os irmãos, que dentro do contexto do Sermão do Monte, aí essa escolha é pro cristão mesmo. Ou você vai seguir um caminho de vida, de cumprir a palavra de Deus, do que o Senhor Jesus ensinou, ou você vai seguir um caminho que não vai te levar às bênçãos que o Senhor Jesus nos deu, através do cumprimento. E o cumprir a palavra de Deus, né, das ensinamentos do Sermão do Monte, ela não leva à salvação ou à não salvação. A salvação é em Jesus Cristo. Mas o que o pastor está falando, sim, se a gente pegar só o texto, aí a gente pode aplicar para um contexto de perdição e de salvação. Mas dentro do contexto, eu quero mostrar que é uma questão de atitude, né? São das nossas atitudes. E aí, irmãos, continuando aqui no nosso Sermão do Monte,
ele vai dizer no versículo 15 o quê? A minha Bíblia fala cautelai-vos, né? De vocês fala o quê lá na NVI? Cuidado com os falsos profetas. Aí podemos até criar um debate aí maior. O profeta, irmão, é aquele que traz a palavra do Senhor, certo? Né? Dentro aqui do nosso contexto do Novo Testamento, o profeta é aquele que prega a palavra, é aquele que lê a Bíblia, recebe de Deus ali a revelação através da Bíblia e traz para as pessoas. Seria o pastor, né? Mas vamos abrir aqui, acho que eu posso abrir para outras pessoas, né? Para mim mesmo, que estou ensinando, né? A palavra de Deus, para os ministérios, mulheres, homens, todo mundo que traz a palavra de Deus. Então tem os falsos profetas. Dentro de um contexto cristão, pensando em pessoas crentes, né? Pessoas que muitas vezes não estão bem preparadas para ensinar o povo de Deus e ensina de forma errada. E poderíamos também pensar naqueles que realmente não é de Deus e que entram dentro da igreja como falsos mesmo, né? São pessoas que não são convertidas, né? E entram dentro da igreja para ensinar a palavra, pregar a palavra, ministrar a palavra na vida dos irmãos e fazem isso de maneira errada e se disfarçam de ovelhas quando na verdade são lobos. E aí a gente, quando pensa no falso profeta, no falso professor, no falso, né, líder de grupos aí, a pessoa que traz a palavra de Deus, eu quero deixar isso expandido para todo mundo que vem aqui na frente trazer uma palavra. Não é só o pastor. Quando a gente pensa na pessoa falsa, a gente pensa que ela vai aparecer bem, vai ser nítido. Não, se chegar aqui um pastor falso, uma professora de escola dominical que não é verdadeiramente de Deus, vai ser fácil descobrir, vai ser tão simples, né? Mas Jesus está dizendo que não vai ser muito fácil da gente descobrir, não. Porque eles vão aparecer como o quê? Como ovelhas, disfarçados de ovelhas, né? Então, por isso que Jesus traz essa palavra na minha Bíblia, acautelai-vos, ou cuidado, uma palavra para fazer a gente ficar alerta. E eu acho que essa questão aqui, realmente no nosso tempo em que a Bíblia tem sido muito deturpada, precisa realmente nós estarmos mais alertas. E aí, refletindo sobre tudo isso, irmãos, eu pensei o seguinte: se eles aparecem como ovelhas, essas pessoas dentro da nossa igreja, eles aparecem sempre como boas pessoas. E já começa nos enganando porque se apresentam, olha, é o professor da escola bíblica, tão bom, tão bonzinho, né? Ah, ele é tão bacana, é um professor tão bom, ele entende tanto de Bíblia, né? Então, nós damos o crédito. Ah, mas ele fala tão bem, nossa, tem uma didática, uma metodologia tão boa aquele professor, eu gosto daquele professor, ele é bom professor mesmo, professora, né? E a gente dá aquele crédito. Mesma coisa o pastor, o ministro de algum ministério aí, então aparece com uma boa aparência, chega aqui, ai pastor da igreja tal, pastor, você já recebe de coração aberto, pelo simples fato de ser pastor. Veja como que é uma pessoa que engana a gente sutilmente. Então a gente já recebe de coração aberto. O pastor vai dar uma palavra, então nós escutamos. Então nós vamos dando crédito. Então nós vamos estar sempre abertos, de coração aberto e atendendo. Mas aí a palavra diz: acautelai-vos. Olha, eles aparecem como ovelhas, eles são bonzinhos. Eles aparecem sempre com uma boa palavra, uma boa aparência. Eles são amorosos. Eles são sempre pessoas que aparentam uma boa consciência. Tudo que fazem alegam-se pelo zelo das coisas de Deus. Mas aí vem a forma de a gente poder saber se essa pessoa realmente está falando através do Senhor ou não. Como? Pelos frutos.
Então a gente tem que começar a analisar os frutos, né? Quem está aqui na frente falando com os irmãos, aquilo que eu estou falando, que o pastor está falando, né? Que a irmã do grupo de irmãos, que a irmã do Ministério dos Homens está falando, que a irmã que dá aula para as crianças, nós que somos pais, temos também que estar atento nisso, né? As crianças chegam em casa, eu pergunto, e a aula, como foi? O que aprendeu? O que não aprendeu, né? E fico atenta também. Então, qual é a atitude deles? Irmãos, uma pergunta que eu fiz para mim mesma. A pregação, a palavra que a gente está trazendo aqui, está transformando a sua vida? É a primeira coisa. É a primeira coisa que tem que acontecer. Se o que eu ensinar não estiver fazendo nenhuma diferença no seu coração, eu estou no lugar errado. Né? Assim, da mesma forma, o pastor e outras pessoas. Outra coisa importantíssima dos falsos pastores, falsos professores. E a vida deles, e a minha vida? Né? Se eu venho aqui falar uma coisa, mas fazer outra, que nem o dia que eu dei a aula aqui da preocupação, que eu estava triste, porque eu não pus em prática naquela semana, confessei isso para os irmãos, e aí? É no fruto que nós vamos saber, na vida da pessoa, né? A palavra está transformando vidas? O alimento que você está recebendo daqui da frente está trazendo um crescimento espiritual para a sua vida? O dia a dia meu modo de ser, o meu modo de viver, o que você ouve falar de mim na rua, né? Porque até sou mais ou menos conhecida, testemunha do que eu falo aqui. Então é assim que você vai saber se quem está aqui na frente realmente deve permanecer ou deve sair. É um falso profeta ou não é? É pelo que vive. Porque se eu venho aqui falar de coisas boas, eu tenho que fazer coisas boas, porque a árvore má não pode dar fruto bom, e ao contrário também, né? Que ele falou aqui que os espinheiros não vão dar uva, que os figos não vão dar abrolhos. Não sei o que é abrolhos, nem pensei em pesquisar isso. Na Bíblia de vocês fala abrolhos? Abrolhos? Nem. Então, são nessas coisas que nós vamos ter que meditar sempre, e é muito delicado tudo isso, né? Porque pela porta larga passa qualquer ensinamento. Pela porta larga qualquer um pode vir aqui ensinar para nós o que eles quiserem, a gente vai recebendo e está tudo bem. Pela porta larga a gente pode aceitar qualquer coisa, mas pela porta estreita não. Pela porta estreita nós só podemos aceitar a palavra de Deus verdadeiramente sendo pregada a verdade do Evangelho, né? E uma coisa muito preocupante que eu vejo, né, nos nossos dias, não só por parte de líderes, mas por parte de cristãos em geral. É a minha opinião. Mas a minha opinião, essa é perigosa. Eu conheci um irmão que tudo que você perguntava para ele, ele falava assim, eu não tenho opinião, a Bíblia que diz. Mas e a sua opinião sobre tal coisa? Não, a Bíblia diz. Então, às vezes era uma conversa informal, brincando, comendo, almoçando, né? E a gente batendo aquele papo, mas e aí, fulano, o que você pensa de tal coisa? Eu não penso nada, a Bíblia que diz. Então, era uma atitude um pouco exagerada, porque tinha hora que, poxa vida, vamos conversar, né? A gente não está só falando de Bíblia, né? Fale um pouco, assim, informalmente, né? Mas era uma pessoa exagerada. Mas, do outro lado, o outro exagero também é complicado. Tudo que você vai perguntar, a minha opinião, né? Mas e sobre tal e tal assunto da igreja? Mas a minha opinião? Então, aí que está também uma questão delicada. O que a Bíblia diz, não o que a minha opinião diz, né? A nossa opinião pode até valer em outras coisas, mas com relação ao reino de Deus, que é o que nós estamos estudando, a nossa opinião não tem valor. A verdade está na Bíblia, né? Então, os falsos profetas
tem todas essas questões que a gente tem que estar analisando, e é sutil. Eles são sutis porque eles não se apresentam declaradamente. Algum comentário? Todo mundo me escutando, tão quieto hoje. Pessoal da internet, diga. Para todos os assuntos, a Bíblia tem uma resposta. Exatamente. E às vezes a gente está conversando com alguém e a pessoa fala uma coisa. Eu costumo dizer isso. A Bíblia diz assim. Uhum. Todas as respostas, às vezes na família, falam uma coisa e falam não, é da Bíblia, e falam que nós temos que ser assim. Então eu não acho exagero nessa pessoa que não conhece, e não sei se não é eu, pode ser porque eu falo isso, a Bíblia diz, e é assim. Então eu tenho que seguir assim, porque é para todos os sentidos. Tipo, você for alguém que passou mais ou menos a terra de todo. Pô, mas a Bíblia diz isso para o irmão deve dever do outro não pagar, a Bíblia não diz que não deve dever nada, não lembra, não seu amor. Eu falo assim, a Bíblia nos diz assim. Então eu tenho esse costume de sempre fazer isso. No meio da minha família, no meio dos meus netos, que a gente conversa muito, eu falo a Bíblia, eu falo isso. E é isso que nós vivemos, é a Bíblia. É que nós, Em todos os sentidos. Então eu não acho que essa pessoa foi muito exagerada. Eu acho que ele estava mais ou menos certo. A Bíblia fala que nós temos que ouvir e que seguir. Então, tipo, seria a minha opinião, seria a Bíblia diz. se a Bíblia diz, né? Então a irmã Hilda está compartilhando com nós aqui, para quem está pela internet, de que realmente ela tem esse hábito, né? De que quando está comentando algum assunto, ela realmente orienta e fala do que a Bíblia fala. A gente procurar ao máximo, né? Quando nós estamos conversando e debatendo algum assunto, orientando, aconselhando alguém, né? O que a Bíblia diz, né? Chegou lá em casa uma mocinha, que os irmãos orem por ela, uma mocinha que já aceitou Jesus, depois durante a pandemia deixou de estar na igreja, grávida, né? E agora, o que a Bíblia diz, né? Ah, tadinha. Então, muito difícil, né, irmãos? Agora o nosso desejo é reparar isso aí, né? Ver se a gente une esse casal, acontece o casamento, os irmãos orem pela vida dessa mocinha. Então, eu só pude ler para ela o Salmo número 8, pois os irmãos marquem aí, leia como é bonito o Salmo número 8. Que fala quando a mãe recebe o bebezinho no colo, vê ali a revelação de Deus, a vida sendo revelada através daquela nova vidinha que vai chegando, né? Eu falei, olha, é a vida, Deus está se mostrando para você através de uma nova vida. Agora cabe a você, né, fazer disso, né, se inverter um pouquinho a ordem das coisas. Agora vamos fazer disso uma coisa boa, né? A família é o plano do coração de Deus, vamos tentar organizar isso para você seguir sua vida em frente e dar uma boa estruturação para essa criança que chega. Então, a gente também, quando eu soube que ela ia chegar na minha casa para buscar um conselho, procurei também, né? A gente procurar ao máximo o que a Bíblia diz, porque realmente ela não vai errar, né? De jeito nenhum. Nós não vamos errar na nossa orientação se usarmos aquilo que a Bíblia fala. E aí a palavra vai dizer que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, né? Então esses falsos profetas que fazem tantas coisas em nome do Senhor, mas naquele dia vai chegar lá e o Senhor não vai reconhecê-los como profetas do Senhor, né? Como pastores, como professores. Então chega lá, Jesus vai olhar e falar assim, mas como não? Mas eu fui sim, eu dei aula tantos anos na escola dominical, eu me dediquei tanto, eu estudei tanto, e eu não sou, eu não te conheço, né? Então são aqueles que falam das coisas de Deus e não vivem as coisas de Deus, né? Então são esses falsos profetas
e falsos professores e falsos pregadores da palavra do Senhor. E ainda nos dois fundamentos. Os dois fundamentos, irmãos, nós sabemos essa história muito, né? Vou construir minha casa na rocha, vou construir minha casa na areia, né? Se eu construir minha casa na rocha, pode vir o que vir e ela vai permanecer firme. Mas se eu construir minha casa na areia, vem a tempestade e vai destruir tudo aquilo que eu fiz. Então, irmãos, agora é a hora que Jesus está encerrando todo esse ensinamento e Ele está dizendo o seguinte para vocês. E para mim, primeiramente, né? Porque eu já fui a primeira, eu sempre falo com ele, eu sou privilegiada, fui a primeira que recebi a lição. Se eu não pôr em prática as lições para o reino de Deus, eu sei que eu estou colocando a parte da minha casa na areia. Então, uma hora o tijolinho está lá, uma hora o tijolinho está aqui. E a hora que o vento bate e destrói tudo aquilo que eu fiz, aí eu tenho que começar de novo, porque eu não observei tudo aquilo que Jesus já vinha me ensinando, né? Eu não vim construindo todo o meu tesouro, depositando lá no céu. Eu não vim fazendo tudo aquilo que Jesus já me ensinou aqui, desde o capítulo 5, verso 1. Eu não vim pondo em prática. Não vim. Então, se a minha vida não veio sendo pautada pela ética do reino de Deus, se a minha vida não veio sendo pautada por tudo isso que Jesus nos ensinou aqui dentro do que é servir ao Rei Jesus, com certeza tudo que eu estou construindo vai desabar, um momento ou outro. Porque o que eu estou fazendo sobre a areia. E aí, irmãos, é o que entra a questão de a gente conhecer a palavra do Senhor. Conhecer mais e mais e mais, né? É pegar aquele texto da semana, ler e meditar e falar o que isso fala na minha vida. Vou estudar, vou ler esse texto, vou ver qual é o contexto que está falando isso, por que Jesus falou isso, para quem está falando, por que esse assunto está sendo falado, questiona o próprio texto. Eu falo sempre para os irmãos, uma forma fácil da gente começar a compreender a palavra é perguntar para o próprio texto. Né? Lembra que a gente falou lá em buscar primeiro o reino de Deus? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas. Quais são estas coisas? As coisas que ele estava falando, a comida e a bebida. Então pergunta para o texto. O que é, se você pergunta para o próprio texto, mas de quem está falando? Aí você vai olhar para o texto e vai ver de quem está falando, para quem está falando, com quem está falando. São perguntas que você aplica dentro do próprio versículo, que a gente consegue extrair as informações verdadeiras. Então, irmão, eu sei que se eu tomar atitudes que estão fora da ética do reino de Deus, eu estou fazendo coisas que vão lá para frente, vão desabar na minha cabeça, né? Mas se eu tomar atitudes que estejam dentro da ética do reino de Deus, então essas atitudes estão sendo firmemente construídas e aquilo que eu fizer está de acordo com o que o reino de Deus está de acordo com aquilo que Jesus ensinou que eu devo ser. Eu estou vivendo de acordo com um seguidor de Cristo. E eu sei que aquilo que eu vou fazer hoje, amanhã ou depois é firme, né? Eu tenho certeza que aquela atitude que eu tive, aquela decisão que eu tomei, aquela palavra que eu falei, né? Aquela atitude, ela é verdadeira porque ela está pautada nessa ética que nós aprendemos esses 3 meses. Então, eu sei que a gente usa muito esses textos isoladamente para falarmos de crentes e não crentes, mas lembre-se que no contexto ele é para nós, ele é para nossa vida, né? Então essa palavra de construir na areia ou construir na rocha tem que ser aplicada na minha vida e na sua vida. Estou seguindo a ética do reino, então eu estou
colocando meu tijolinho lá na rocha. Se eu não estou seguindo a ética do reino de Deus, vai trazer destruição sobre a minha vida, né? E aí todo mundo ficou muito maravilhado, assim como eu fiquei, e não queria que essas aulas terminassem. Já estou sentindo saudade no coração dessas aulas. E todo mundo disse que Jesus ensinava como tendo autoridade, né? E não como os escribas que só falavam, né? E não viviam aquilo que falavam. Então Jesus falava porque ele sabia do que ele estava falando, né? Porque ele era um homem Deus. Ele viveu as mesmas aflições que nós, e ao mesmo tempo ele era o próprio Deus. Então ele sabia do que ele estava falando, porque ele sentiu aquilo que ele estava falando. Então essa é a grande lição da ética do reino e do Sermão do Monte. É primeiro aprender, né? Sem aprender não dá o pontapé inicial. Primeiro a gente tem que aprender, e depois a gente tem que viver e praticar, né? E tudo isso valeu para nós aqui dentro da igreja. Os irmãos têm alguma colocação? Mas hoje está todo mundo com frio. Nem os irmãos da internet, está com a gente a Cidinha, um abraço a Cidinha, que conhece ela? Cidinha já assistiu a aula semana passada, né? O pastor Gil também está conosco, acredito que o Jorge, quem mais aparece aqui? O irmão Edson, a Rose e o Benê, eles resolveram se resguardar, né? Essa semana que eles estiveram aí no velório, onde teve muita gente, e eles resolveram ficar em casa. Então aqueles que não podem estar aqui, não perdem os estudos pela internet, né? Um grande abraço pelos irmãos. Tem sido uma bênção aí interagir com os irmãos que eu conheço, que eu não conheço pessoalmente, mas que estou conhecendo agora aqui pelas nossas aulas. Nada mais a declarar, está todo mundo encerrado. Diga. Aqui, quando fala aqui os nossos profetas, né? Que no final Deus vai falar assim: nem todo que diz Senhor, Senhor, dá no reino do céu, mas assim que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Aí fala: muito daquele dia eu dizer: Senhor, Senhor, porventura nós não profetizamos o teu nome, em teu nome não expedimos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres. Aí Jesus vai falar que não conhece isso. Interessante que hoje a gente vê todas as denominações acontecendo tantos fatos, né? Você liga a televisão, você vê lá milagre. Aí fica pensando: meu Deus, isso é verdade ou não é? Porque está lá, né? Foi curado daquilo, foi curado daquilo que. Aí lá, eu chegar lá na frente pensando assim: não te conheço. Aí eu fico fazendo uma pergunta assim: e por que acontece isso? É por vontade de Deus? Ou é para servir para outras pessoas crerem em Deus? Então o irmão Caetano está fazendo uma pergunta difícil. Olha lá, tem pastor Tiago, tem pastor Gil aqui. O irmão Malvino também está conosco aqui, que está lá em Brotas, no aniversário do netinho. A Bíblia está dizendo, o irmão Caetano colocou aqui a seguinte questão, né? Sobre essa parte que os falsos profetas fazem milagres, né? Nós vemos hoje em dia muitos milagres aí nessas igrejas. E aí depois, então, a Bíblia está dizendo que essas pessoas, Jesus vai dizer: não, apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês praticam a iniquidade, né? E aí esses milagres que fizeram, foi Deus ou não foi Deus quem fez, né? Como eu falei aqui, eu acho que o contexto está servindo para os dois casos, né? Para quem realmente não é crente, mas podemos trazer para os que são também. E lembrando que quando ele diz que essas pessoas fazem essas coisas, ele diz no final: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. São pessoas que na verdade estão fazendo coisas, né? Mas não vivem, é aquilo que eu falei. Falam, fazem, né? Mas na verdade não vivem o que estão falando. Eles estão em pecado, né? Outra coisa que nós observamos nessas questões que nós vemos de grandes milagres aí que nós vemos em algumas mídias,
é uma busca de Jesus para essa vida. Nós já falamos isso aqui, né? É uma busca muito grande de Jesus para essa vida. E as pessoas não estão buscando Jesus para o reino, né? Não estão buscando Jesus no modo espiritual. Não estão buscando Jesus para aquilo que ele realmente veio, que é para a nossa salvação, prometendo não deixar faltar nada na nossa mesa, prometendo que estaria conosco em todo o tempo, e prometendo que o jugo dele é leve e que ele traria descanso para nossas almas. Mas as pessoas estão procurando um outro Jesus que esse a Bíblia não revela. Um Jesus que só cura, um Jesus que só paga a conta, um Jesus que só resolve problemas pessoais, um Jesus que só resolve problemas familiares. Então, esse Jesus para resolver nossas coisas daqui de hoje não é o Jesus da Bíblia. É igual os judeus queriam um Jesus político para tirar eles do povo do domínio romano. Não foi esse Jesus que veio, os judeus não quiseram ele, né? Porque ele veio trazendo a verdade do reino. Então essas coisas que a gente vê realmente são os falsos, são falsidades, coisas que não provêm de Deus, porque não estão condizendo com a palavra de Deus. Não estão condizendo. Jesus não veio na terra para resolver os nossos problemas pessoais e as coisas daqui. Diga-se, Marta. Acho que nós, como cristãos, a gente tem que avaliar muito o que a gente tem ouvido, porque, principalmente nos dias de hoje, a mídia, os redes sociais, TV, qualquer coisa, até principalmente a questão do celular, né, do WhatsApp, porque muitos se levantam para trazer uma palavra, como tem muitos que são denominados como coach de Jesus, até os nomes também, de denominações, né, para um contexto da palavra, da forma que eles veem, né, e colocam na mente da pessoa, porque hoje nós estamos muito na mente das pessoas, né, aí traz aquilo, e aquilo que é ouvido naquele exato momento, acho que traz aquilo para o contexto na vida dela, para alguma situação, e continua acompanhando essa pessoa, vendo aquilo e trazendo aquelas situações realmente, mas de uma forma distorcida. Então, por isso que a importância da gente realmente estudar a palavra, ver realmente o contexto que está, o que estão trazendo, que se realmente está na Bíblia, né? Porque há muitas distorções. E com essa, a pessoa, o cristão vulnerável, né? Com uma palavra lançada, ele vai tentar linkar aquilo que está na Bíblia, falando isso é realmente para mim, principalmente essa questão de, eu falo profetagem, né? Essa questão na parte financeira que hoje as pessoas estão muito vulneráveis, aí vem com milagre, vem com uma fórmula mágica de ter dinheiro, de ter abundância, que não é pecado. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente ouve, aquilo que muitas vezes chega até com uma mensagenzinha simples no WhatsApp, que cumpre mente. Aí começa a compartilhar outros, então a gente tem que ter muito cuidado nos dias de hoje com esses realmente falsos profetas que se levantam mesmo para induzir a nossa mente, né? E aí nos desviar do meio, né? Da porta, que tem esse entendimento, então eu vejo dessa forma, porque o nosso caminho para realmente alcançar o reino de Deus é a forma estreitinha. Senão vai ficando mais fácil o caminho do inferno, que a porta bem larga, que você leva tudo, né? Leva tudo. A irmã Semara trouxe para nós aqui, passando aqui para os irmãos como pela internet, né, a questão das mídias, né, de nós ouvirmos pastores, pregadores pela internet e o perigo, né, dessas pessoas. Me veio tantas ideias que eu vou tentar não perder nenhuma agora das falas dela. Primeira coisa, irmãos, ela está levantando a questão de nós termos cuidado com aquilo que nós ouvimos pela internet, simples vídeos, simples mensagens que às vezes nós trocamos e aquilo não está fundamentado. Primeiro, olha como começa o perigo. Qual foi a primeira coisa que Jesus nos mandou dizer aqui na nossa aula de hoje para nós sabermos dos falsos profetas? Os frutos.
Aí eu sigo o pastor pela internet, eu sei os frutos da vida dele. Muito complicado, né? Você não sabe, nós não sabemos a vida dele, não sabemos como ele se comporta, não sabemos nada sobre ele, então nós não temos aí como saber qual fruto a vida dele produz. Então esse é um grande perigo realmente dos seguidores de pastores pela internet, que hoje está virando uma grande moda, né? De seguirmos pastores pela internet. Segunda coisa que acontece não só com os pastores da internet, e acontece também nas igrejas, né, na ânsia às vezes de querer aumentar o número de pessoas e tudo, é falar o que as pessoas querem ouvir. A gente gosta de ouvir aquilo que faz bem, que a gente concorda, a gente não quer ser confrontado, né? Então eu vou escutar a pregação que eu escolhi, né? Essa pregação não me serve, agora essa me serve, porque é agradável ao meu ouvido, né? Então esse é um outro perigo da internet, de nós escolhermos a pregação que a gente quer ouvir pela internet. A gente vai escolher o que a gente quer ouvir e o que Deus tem para nos falar, né? Problema muito sério esse. E o segundo problema é a questão de realmente se a pessoa está falando ou não está falando de acordo com a palavra de Deus, como a Semara está colocando aqui, né? Então são esses erros que cometem. Por isso que eu falei bastante daquele caso dos bereanos, né? Que foi a única igreja, quando nós estudamos Coríntios, né? A igreja de Coríntios tinha problema, a igreja de Gálatas tinha problemas, Colossenses tinha um monte de problemas, a igreja de Bereia não tinha problema. Que eles sentavam para escutar Paulo, escutavam, depois eles iam para casa conferir, né? Eles iam para casa conferir se aquilo que Paulo tinha falado estava de acordo com o que a Bíblia dizia. Então essa igreja, ela foi colocada como acima das demais, porque ela tinha uma atitude muito louvável. Foi uma igreja que não tem uma carta para ela não tinha, né? Não apresentou aqui para nós na Bíblia nenhum problema, só uma palavra de elogio, porque eles conferiam o que eles ouviam, eles não aceitavam tudo, né? E quando um pastor desses da internet fala uma coisa que a gente gosta, então aí cai, né, uma delícia no nosso coração. Mas será que ele está realmente falando o que Deus tem para falar, né? Então a Bíblia sempre em primeiro lugar, né, irmãos? Realmente existem pastores que hoje usam a Bíblia, pastores mesmo. Um exemplo do nosso pastor, né? Que a gente usa a mídia para explanar a palavra. Mas existem pessoas que se levantam, se denominando que são enviados de Deus, que têm vídeo da palavra. Mas são essas pessoas que vai lá, pega a Bíblia, não tem um aprofundamento, não tem um estudo, não tem uma teologia básica, não tem um conceito básico da palavra. Se denomina assim, o Senhor me enviou aqui, eu estou aqui. Não é isso, né? Do lencinho lá, que pega o lenço e passa, ele lá, que vende lenço. Muito cuidado. Muito cuidado. Por isso que nós temos que estar na escola bíblica, estudar o texto, o contexto, estudar tudo o que estava acontecendo naquela época, como foi falado. Uma coisa que a Semara está falando aqui, que acontece muito, irmãos, muito mesmo, eu vejo, e isso é um problema sério. O pastor que quer falar uma coisa para a igreja, aconteceu uma coisa na minha igreja, e eu quero falar porque tem um grupo de irmãos lá que está precisando ouvir uma coisa, está engasgado, eu quero falar. Aí o pastor quer falar aquilo, ele procura um texto para servir de pretexto. O texto não está falando aquilo ali, pega aquilo ali e aí molda aquilo ali que está sendo, entendeu? Para poder dizer aquilo que ele quer falar, né? Então, isso é um perigo muito grande também, isso eu estou estudando, são os meus estudos, né? Texto como pretexto, também já observei isso em algumas coisas. Então, essas coisas muito delicadas mesmo, escolher, se informar, perguntar para quem sabe. Eu faço muito isso, irmão. Assim, pegar qualquer livro, qualquer pastor, qualquer curso, não.
saber quem é, qual é a formação que essa pessoa tem, né? Da onde provém, a gente ter alguém, né, experiente, quem a gente confie, para indicar, olha, você pode ler esse livro aqui está correto, você pode escutar tal estudo, né? Que nem eu trouxe para os irmãos aqui o Rota 66, para que os irmãos quiserem escutar. É um aplicativo muito bom, já escutei mais da metade dele, recomendo, mas a gente tem que ter muito cuidado mesmo. Eu tenho um cuidado assim, tenho medo, né? Quando eu cheguei aqui, o pastor falou, usa a NVI, eu falei, eu tenho medo, deixa eu estudar primeiro, depois eu vou ver, né? Hoje eu já estou mais aberto. Então, esse cuidado a gente tem que ter, de não sermos enganados, né? Certo? Semana que vem o que nós temos? Dia dos Pais, café da manhã. Dia dos Pais é roupa ainda. Sim, irmãos. É café só, é só café. Dia dos Pais ficou atrasado esse ano, né? Domingo que vem tem café da manhã para nós confraternizarmos, todos aqui para tomarmos café. Cada um traz alguma coisinha bem gostosa para nós. Irmãos, quem está aí pela internet, que pode vir aqui, venha. Sabia que aí me falaram uma coisa assim, que eu já pensava nisso aí. Mas sabe o que acontece? Eu nunca vou na escola dominical, porque eu sei de irmãos que tem uma particularidade que não pode vir. E se eu for no dia do café, os irmãos vão falar assim, tá vendo? Veio só para comer. Aí, irmãos, vai entrar no julgamento aqui, ó. Cadê o julgamento, hein? Pode vir comer. Pode vir. Mas aí, irmãos, o café não é só para comer, o café é para confraternizar, né? A mesa, antes de morrer, Jesus sentou todos à mesa, é a confraternização, é a comunhão, né? Então, os irmãos que assistem a gente pela internet, que não costumam vir, mas nesse dia eu gostaria que todos viessem, né? Para a gente ter esse momento de comunhão, é bom. Não só café, almoço, janta, o que tiver bom, né? Um na casa dos outros. Eu sempre coloco lá na internet, né? Quando eu vou tomar cafezinho na casa dos irmãos, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Que é pra gente se estimular a estar junto. O mundo tá difícil. E se a gente não se ajudar um ou outro, a gente não sobrevive, irmãos. Não é verdade? Então eu preciso dos irmãos. Posso dizer isso de todo o meu coração. Então o mundo está difícil, então nós precisamos estar cada dia mais um juntinho do outro, para um carrega daqui, outro carrega dali, assim a gente vai levando, né? Então café da manhã, começo do estudo de Gênesis. Deus criou o mundo em 7 dias. Se Deus é onisciente, por que deixou o homem pecar? Sabia que o homem ia pecar? Por que pecou? Por que aconteceu tudo isso, né? Quantas são as perguntas que a gente pode achar em resposta ao livro de Gênesis. Por que Deus escolheu o povo judeu? Por que ele é o povo escolhido? Deus fez acepção de pessoas, irmãos, deixou os outros povos, né? Ixi, tantas dúvidas. Com quem que Caim e Abel casou para multiplicar as descendências? Casou com as próprias irmãs? Mas como? Não se casa com irmão, com irmã? Não são tantas perguntas que as pessoas fazem assim? Então vamos ir estudar o livro de Gênesis, né? O princípio, o começo, quando Deus criou o mundo e criou o plano de salvação juntamente conosco, né? Livro de Gênesis, café. Então no dia do café não vai ter assim essa abertura da escola dominical. Vamos tomar café, cantar o hino e começar a aula. Então não precisa de dirigente. Eu quero saber o dirigente do dia 14, agora sim do dia dos pais, né? Quem vai dirigir a escola dominical dia 14? Espontaneamente ou espontaneamente indicado? Domingo passado foi